Olá a todos, esse aqui é mais um encontro do grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da USP, o Paideuma, e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre um texto que não é, rigorosamente falando, um texto da Antiguidade Clássica, e quer dizer, ele não é nem rigorosamente, nem não rigorosamente falando, é um texto contemporâneo, é um texto de Jorge Luiz Borges, de 1951, chamado Kafka e os seus precursores. A ideia, então, é nós lermos esse texto, ele é curto, e depois nós vamos conversar um pouquinho acerca dele, tendo em vista certas ideias, ou uma ideia forte que ele apresenta. Eu vou ler esse texto, então, para que a gente possa depois conversar sobre ele. O texto começa assim. Certa vez planejei um exame dos precursores de Kafka. A princípio, considerei-o tão singular quanto a fênix dos elogios retóricos. Depois de alguma intimidade, pensei reconhecer sua voz ou seus hábitos em textos de diversas literaturas e de diversas épocas. Registrarei alguns deles aqui em ordem cronológica. O primeiro é o paradoxo de Zenão contra o movimento. Um móvel que está em A, afirma Aristóteles, não poderá alcançar o ponto B, porque antes deverá percorrer a metade do caminho entre os dois. E antes, a metade da metade. E antes, a metade da metade da metade. E assim até o infinito. A forma desse ilustre problema é exatamente a de o castelo. E o móvel e a flecha e Aquiles são os primeiros personagens kafkanianos na literatura. No segundo texto, que o acaso dos livros me deparou, a afinidade não está na forma, mas no tom. Trata-se de um apólogo de Han Yu, prosador do século IX, e consta na admirável Anthologie raisonnée de la littérature chinoise, de 1948, de Margolin. E este o parágrafo que assinalei, misterioso e tranquilo. Universalmente se admite que o unicórnio é um ser sobrenatural e de bom agouro. Assim declaram as odes, os anais, as biografias de varões ilustres e outros textos cuja autoridade é indiscutível. Até os párvulos e as mulheres do povo sabem que o unicórnio constitui o presságio favorável. Mas esse animal não figura entre os animais domésticos. Nem sempre é fácil encontrá-lo. Não se presta a classificações. Não é como o cavalo ou o touro, o lobo ou o cervo. Em tais condições, poderíamos estar diante do unicórnio e não saberíamos com segurança que se trata dele. Sabemos que determinado animal com crina é cavalo e que o outro animal com chifres é touro. Não sabemos como é o unicórnio. O terceiro texto procede de uma fonte mais previsível, os escritos de Kierkegaard. A afinidade mental desses dois escritores é coisa que ninguém ignora. O que ainda não se destacou, que eu saiba, é o fato de que Kierkegaard, assim como Kafka, foi pródigo em parábolas religiosas de tema contemporâneo e burguês. Lowry, em seu Kierkegaard, transcreve duas. Uma é a história de um falsificador que examina incessantemente vigiado as notas do Banco da Inglaterra. Deus, da mesma forma, desconfiaria de Kierkegaard e lhe teria encomendado uma missão justamente por sabê-lo afeito ao mal. O assunto de outra história são as expedições ao Polo Norte. Os párocos dinamarqueses teriam declarado do púlpito que participar de tais expedições convém à salvação eterna da alma. Teriam admitido, no entanto, que chegar ao polo era difícil e talvez impossível, e que nem todos podiam levar a cabo a aventura. Por fim, teriam anunciado que qualquer viagem da Dinamarca a Londres, digamos, no vapor de carreira, ou um passeio dominical num carro de praça seriam, olhando-se bem, verdadeiras expedições ao Polo Norte. A quarta das prefigurações foi a que encontrei no poema Fears and Scruples, de Browning,
publicado em 1876. Um homem tem ou julga ter um amigo famoso. Nunca ouviu. E o fato é que ele não pôde, até agora, ajudá-lo. Mas dele contam gestos muito nobres e cartas autênticas circulam com seu nome. Há, porém, quem põe em dúvida os gestos e os grafólogos afirmam o caráter apócrifo das cartas. O homem, no último verso, pergunta: e se esse amigo fosse Deus? Minhas notas registram igualmente 2 contos. Um pertence às Histoires désobligeantes de Léon Bloy e relata o caso de pessoas que estão repletas de globos terrestres, atlas, guias ferroviários e baús e que morrem sem jamais ter conseguido sair de sua cidade natal. O outro intitula-se Carcassonne e é a obra de Lord Dunsany. Um exército de guerreiros invencíveis parte de um castelo infinito, subjuga reinos e vê monstros, e se exaure nos desertos e nas montanhas, mas nunca chega a Carcassonne, embora chegue a divisá-la. Este conto é, como facilmente se perceberá, o estrito reverso do anterior. No primeiro, nunca se sai de uma cidade. No último, nunca se chega. Se não me engano, as peças heterogêneas que enumerei se parecem com Kafka. Se não me engano, nem todas se parecem entre si. Este último fato é o mais significativo. Em cada um desses textos reside a idiosincrasia de Kafka, em grau maior ou menor. Mas se Kafka não tivesse escrito, não a perceberíamos, ou seja, ela não existiria. O poema Fears and Scruples, de Robert Browning, profetiza a obra de Kafka, mas nossa leitura de Kafka afina e desvia sensivelmente nossa leitura do poema. Browning não o lia como nós agora o lemos. No vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas seria preciso purificá-la de toda a conotação de polêmica ou rivalidade. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica a nossa concepção do passado, assim como há de modificar o futuro. Nessa correlação, nada importa a identidade ou a pluralidade dos homens. O primeiro Kafka, de Betrachtung, é menos precursor do Kafka, dos contos sombrios e das instituições atrozes do que Browning ou Lord Dunsany. Esse texto foi escrito em Buenos Aires em 1951. Se encontra nas obras completas de Jorge Luiz Borges. Eu queria só propor, depois dessa leitura, o seguinte, quando ele diz o seguinte aqui, o poema de Robert Browning profetiza a obra de Kafka, mas a nossa leitura afina e desvia nossa leitura do poema. Desvia, e deve desviar a leitura de um poema. Um poema aqui no sentido de uma obra que é lida, que é compreendida, que é fruída. Não é? E o fato, embaixo, mais próximo ao final, o fato é que cada escritor cria seus precursores. Essa é uma citação quase literal do texto do Eliot, que nós vamos ler no nosso próximo encontro, no sentido de que a criação da tradição se dá no presente, não como algo que chega até nós pronto, mas algo que é inventado. Não é? Esse texto eu considero bastante importante para a gente, porque, apesar de não ser um texto dito clássico, no sentido dos estudos clássicos, é um texto que se aproxima, de certa maneira, de ler os textos da antiguidade, que eu acho que faria bastante sentido, essa ideia de criação. E aí, para propor uma pergunta, eu pensei no seguinte, né? O que quer dizer que um escritor cria os seus precursores? Quais são as consequências dessa afirmação? Putz, Marcos, uma coisa que me vem para começar a dialogar assim são as relações assim bem evidentes com a psicanálise, né? Acho que grande parte do trabalho psicanalítico
ele trata exatamente disso, de uma espécie de ressignificação do passado, né? Então, existe uma primeira leitura daquilo que foi recebido como memória pelo sujeito no presente, ele tem uma memória, e essa memória tem os mais diversos sentidos, significados, etc., e grande parte do trabalho analítico é justamente o de atribuir novos sentidos, né? Novas significações a esse passado. Né? Isso, claro, eu estou falando do sujeito, né? Mas Aham. isso aplicado à literatura, à tradição, me parece que funciona de uma maneira bem É, parecida, né? não, o que eu acho bastante espantoso é quando você diz, e eu concordo, que há uma recepção, há uma memória e essa memória é ressignificada, por assim dizer. Eu penso que nós poderíamos, na sequência do texto, dizer algo que é ainda mais grave. A, ela não é ressignificada apenas, mas ela é recriada. Ela, ela vem a existir por meio do trabalho da recepção. O Borges usa o texto aqui, precursor. Ele diz assim: no vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável. Hoje, a ideia é antes a ideia de recepção, né, do que a ideia de influência. Se usa muito a ideia de recepção. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando que a recepção de um texto, a recepção de uma imagem, de uma ideia, ela é não só a recepção de algo que está dado, mas é a criação disso que é recebido. Isso que me parece um pouco atordoante. A ideia de que nós criamos aquilo que vamos chamar de tradição no presente, não no sentido de trabalhar com certos elementos já dados, mas antes na criação desses elementos como componentes da tradição. Isso que é algo que a mim se afigura muitíssimo interessante. Professor, com licença, boa noite a todos. Boa noite. Eu só queria fazer, na verdade, eu só queria fazer duas perguntas, só para pimentar mais. Eu estava assisti essa semana na casa Guilherme de Almeida, que eles estão postando trajetórias de tradutores brasileiros do campo clássico, né? E teve um tradutor, e me desculpe, não vou saber, não vou lembrar agora o nome desse tradutor, mas que me chamou muita atenção na fala dele. Até que ponto lemos Homero através dos olhos de Virgílio, por exemplo? Esse seria o primeiro ponto. Essa seria a primeira pergunta. Até que ponto conseguimos ler Homero através de Homero e não de Virgílio, e não através da tradição latina? E o outro ponto, que eu acho que seria, e o professor Marx sabe que eu gosto muito desse assunto, é até que ponto, por exemplo, lemos, por exemplo, a filosofia grega, Platão, aos olhos do romantismo alemão, por exemplo. Até que ponto nós conseguimos ler Platão diretamente em Platão e não diretamente... até que ponto conseguimos atravessar e chegar diretamente a Platão e não através dos comentadores. Eu acho que essa seria uma tradição hegeliana também, né? Isso, uma tradição. Até que ponto nós somos atravessar... por exemplo, e só mais uma outra questão, até que ponto, e aí eu acho que vai no limite da verossimilhança da literatura, que é muito importante, até que ponto nós compreendemos contextos históricos através da literatura? Eu acho que esse é um ponto importante. Até que ponto, por exemplo, um Dom Quixote influencia a nossa visão de história, por exemplo, e não a história em si mesma.
Essas seriam as 3 questões aí. Não sei se tem alguém já engatilhado, mas isso me lembra muito a discussão toda da escola dos Zanardi, né? Eu acho que era o ponto de ruptura dos Zanardi, né? A crença de que existe um passado estático, uma icônico, que basta nós ir lá e beber, desvendar a história factual, é uma falácia que foi super demonstrada exaustivamente ali por aquela escola, né? Eu queria dar uma contribuição aí para o debate, que vem aqui do meu estudo da religião, né? É interessante notar como dentro, como muito do que a gente considera o cânon do Novo Testamento, no que refere assim ao conteúdo do texto, e não quais livros entraram ou não, mas sim quais versículos se preservaram como como texto oficial, né, o texto sagrado, digamos assim, do Novo Testamento, vem por conta do Erasmo de Roterdã e não por conta dos manuscritos antigos, né? Porque a partir do momento em que você tem a imprensa de Gutenberg e você começa a tentar produzir a primeira edição impressa do Novo Testamento em grego, o cara que conseguiu fazer isso primeiro foi o Erasmo de Roterdã, e ali ele estabeleceu basicamente o texto base, que é chamado de textos receptos pela tradição, né? Então, assim, se não fosse esse texto, que basicamente foi aleatório, que o Erasmo conseguiu lá os dominicanos lá na Suíça, né? Não lembro que cidade agora, mas basicamente ele conseguiu, são manuscritos do século XII e que estavam incompletos, inclusive, em alguns momentos, que brigaram muito com ele, falou, pô, mas está faltando. Ele falou, o texto grego é assim. Aí ele falou, não, tem textos gregos que não são assim. Aí começou um fuzuê, porque começaram a querer buscar textos cada vez mais antigos, até que a gente chega aí na descoberta de códices como sinaíticos, vaticanos, né, e textos até mais antigos, do século IV, III, né, depois de Cristo, que você fala, cara, esses textos não tem nada a ver com os textos medievais, em grego, né, não estou falando em armênio, em copta. E você fala assim, quer dizer, o que nós consideramos a tradição aconteceu por conta de um grande acidente, né, e que estabeleceu, por exemplo, a versão impressa da Bíblia do King James, que se tornou a base de toda a reforma protestante na Europa e nas Américas, né? Então, assim, por uma questão totalmente posterior, e não exatamente uma transmissão, digamos, ancestral, preservada do texto original, né? Não sei se há algo além da própria ação dos homens na materialidade do texto que vai sendo transmitido materialmente e, ao mesmo tempo que é transmitido, é perdido, é recriado, é ajustado em cada presente humano, né? Ele é ressignificado, mas essa ressignificação é a sua própria existência, a sua própria... o sentido que lhe é dado no presente é a sua própria realidade. O texto que nós vamos ler do Bloom, ele diz assim, que algo do tipo, né? Estou fazendo uma paráfrase, mas ele diz assim, todo dia milhões de pessoas honram, não a Deus, na verdade, mas aqueles que compilaram a Bíblia, seja católica ou seja protestante. Isso é muito interessante, ou seja, eu estou seguindo a Bíblia, eu estou honrando a Bíblia, eu estou obedecendo a Bíblia. Na verdade, você obedece a um grande editor, a uma série de editores da Bíblia. É a eles que você que presta obediência, ou presta o seu respeito e a sua dedicação, não a Deus, mas aqueles que deram à Bíblia a sua materialidade, ou seja, aqueles que criaram esse conjunto de livros, não é? Eu diria até, Marcos, nesse sentido, na verdade, que a pessoa está cultuando a leitura que o sacerdote dá para aqueles textos, né? Até muito mais do que a escolha, assim, o cara ali no momento do culto, ele dá uma interpretação, ele dá uma significação, ele faz uma leitura, pinça ali um trecho Exato. E atualiza isso, né? E se o sujeito não, ele não concorda com aquela leitura, ele pode dar outra. Aí é a origem dos cismas e das diferenças e tal, né? Mas é o que nós fazemos, não só com a Bíblia, mas com
no campo da literatura dos textos, eu não sei se é no campo da tradição literária, por exemplo, da filosofia, para voltar, né, aquela que é a nossa obsessão constante, até que ponto que isso não acontece da mesma maneira. Eu gostaria eu de leio, ler contigo. eu leio Platão como Adão às 5 horas da manhã do primeiro dia da criação. Obviamente que não. Eu leio a partir de inúmeras outras contingências, né? Okay. Alguém citou também o Cervantes, né? E isso é interessante, o Don Quixote, né? Porque o Don Quixote, na original, digamos assim, ele é uma sátira, né? Ele é uma grande gozação sobre o cavaleiro, o romantismo e aquela coisa maluca do ciclo de cavalaria, que as pessoas já naquele período já de decadência, né? Do Cervantes. Uhum. Toda essa história foi relida posteriormente como o Don Quixote é uma espécie de homem moral que luta contra a degeneração do tempo, né? É exatamente isso. É lido dessa forma. Quer dizer, ele era um idiota no Cervantes. Ele era um completo idiota, né? E depois você fala, não, ele é um homem que não consegue se adaptar aos tempos porque ele está fixo a uns princípios morais e a sociedade, assim, é relido dentro dessa chave, né? Então tem duas tradições ele foi romantizado, distintas. Né? Ele foi Exatamente. Romantizado. O romantismo fez essa releitura no século XIX. Eu acho que tem dois episódios bastante simbólicos nos estudos clássicos, em que a gente pode ver de maneira bastante evidente como a recepção transforma a visão posterior acerca da tradição. Acho que a primeira delas é quando a gente pensa justamente nos poemas de Homero e de Hesíodo, que são para nós talvez o registro mais próximo de uma tradição oral que havia antes, mas que ainda é organizada e codificada de certo modo a ser transmitida então por escrito. Exato. Então, quer dizer, quando o Armando pergunta se a nossa leitura de Homero não é matizada por Virgílio, eu também posso, voltando ainda mais, perguntar se a nossa leitura de Homero já não é apenas um palimpsesto daquela tradição mais. E aí um segundo episódio, esse um pouco posterior, ou melhor, mais próximo da gente, que é a tentativa de teóricos de Tübingen e Milão, né, o Giovanni Reale é talvez o mais conhecido deles, de estabelecer um novo paradigma de leitura dos diálogos de Platão a partir de pretensas doutrinas não escritas, das quais, né, eles enxergam evidências em escritos posteriores a Platão. Eu acho que isso nos mostra que, de certo modo, ainda seguindo naquelas perguntas do Armando, há uma certa ingenuidade mesmo na tentativa de buscar uma leitura que fosse originária, que tivesse o frescor do momento da criação. Eu acho que a gente cai aqui epistemológica da qual Kant já nos chamou a atenção, para a qual Kant já nos chamou a atenção, né? Há uma certa antinomia resultante desse desejo de originalidade, porque simplesmente a gente não volta no tempo e pode ter uma nova experiência daquilo. E, por outro lado, o que nos chega, além do fenômeno do texto em si, é sim uma carga de tradição de leitura que, de algum modo, informa o modo como nós compreendemos aquela obra. E na medida em que nós produzimos uma obra a partir dessas múltiplas influências, recepções, o resultado da nossa criação é também uma espécie de lente sobre esse fenômeno pregresso. Quer dizer, a gente está sempre lidando muito mais com narrativas que circunscrevem elementos que nos pareceram importantes. Sei lá, estou pensando no seguinte, estou pensando que quando Borges olha para Kafka e para seus precursores,
Ele está vendo Kafka como alguém que foi prenunciado porque sua obra, de certo modo, resulta daquela influência, mas ele é também uma fonte de influência para o que virá depois. Acho que tem um terceiro elemento nesse texto do Borges que às vezes a gente não pontua com muita clareza, porque essa percepção do autor como alguém que recria até a obra é uma compreensão, uma perspectiva de uma terceira parte, ou seja, de nós que lemos Exato. a obra do Kafka, dela chegamos aos seus precursores. Ou seja, quando nós lemos o texto do Borges, ele diz assim, Kafka, por ter existido Kafka, nós encontramos aspectos kafkanianos em obras anteriores à obra de Kafka, ou por ter existido qualquer outro autor, nós encontramos aspectos quixotescos, dantescos, ou kafkanianos em obras anteriores a esse autor. É claro que é um sujeito que está dizendo isso, né? Dizendo na forma do texto escrito, no nosso caso. Isso é muito importante. É um terceiro elemento que constitui essa leitura. Eu só queria ressaltar que, assim, eu compreendi perfeitamente bem, inclusive gostei demais da ideia de que a tradução se faz do ponto presente para o passado, né? Inclusive, como o Carlos mesmo falou, a escola do Zanelli francesa já deixou isso bastante evidente em várias questões, o Carlo Ginzburg deixou isso bastante evidente. Só que, no entanto, eu considero que ainda é, de certa forma, interessante, útil, salutar, buscar ainda a tentativa não de conhecer uma origem perfeita, idílica de como a coisa era realmente, mas tentar encontrar o processo pelo qual os textos se transformam, né? Para não ficar assim, não, a gente recebeu da tradição e acabou, a gente não questiona nada, entendeu? Quer dizer, será que a tradição não alterou a percepção que nós fizemos sobre os textos? Mas é claro que alterou. Acho que vale a pena voltar, é claro, e por isso eu acho que sempre vale a pena tentar reconstruir, digamos assim, uma visão um pouco anterior, sabendo que a gente nunca vai conseguir encontrar uma espécie de mito da origem, né? Tipo assim, olha, aqui está então, texto original de Platão. Então, né? mas Cassiano, o que eu acho é que quando você diz assim, que a tradição nos deu e pronto, não há leitura, há sempre releitura. Eu estou sempre fazendo essa busca, mesmo quando eu creio que não estou. Mesmo quando eu penso que eu não estou efetuando algum tipo de conexão, ou algum tipo de criação, ou algum tipo de questionamento, é aquilo que no texto do Borges aparece com a ideia do desvio, quando ele diz aqui que a nossa leitura de Kafka desvia nossa leitura do poema. Essa ideia do desvio, ela é fundamental, porque ela vai estar na chave da leitura do Bloom lá na frente, a ideia de que o que ocorre de fato é uma desleitura. Nós estamos a toda hora desviando. E esse desvio, essa derivação, essa desleitura, misreading, que eles chamam, né? É o que cria a presença da tradição literária hoje. Mas não há, mesmo quando você chega e diz, eu vou aceitar em totum aquilo que é dado pela tradição. Não, essa afirmação já é uma posição desviante em relação ao que nos chega. Ela vai efetuar esse desvio, simplesmente, lembrando do que o Bruno falou, lembrando do Kant, simplesmente porque hoje, esse hoje, e a experiência do hoje, é absolutamente única em relação a qualquer outra experiência. E a minha leitura hoje do texto cria uma leitura diversa da leitura que eu fiz ontem, materialmente, concretamente. Então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou, Cassiano. Eu acho que é isso mesmo. Só que não é possível. O erro está em acreditar que é possível pura e simplesmente receber esse conjunto. A recepção é a criação. A recepção é a constituição de um novo texto, de uma nova leitura desviante, digamos, errada.
que nós chamamos de interpretação, né? A leitura Perfeito. equivocada, digamos, é a interpretação. A nossa conversa, eu não sei se acaba se desviando um pouco do que o Borges está falando, mas, bom, foi algo que me trouxe à mente coisas que eu já havia pensado há uns tempos atrás. Por exemplo, até além desse fator da recepção, né, e da tradição, da forma como é interpretada a obra, para mim ainda existe o fator tradução, né, que é a forma que esse texto vai chegar para a gente, foi interpretado, e ainda como ele foi traduzido. E isso também, querendo ou não, modifica muito, né, a forma como a gente vai receber o que aquele autor está falando. Por exemplo, para ilustrar, eu tenho um caso que aconteceu comigo, isso faz mais ou menos uns 3, 4 anos, e é algo que eu não esqueço, porque realmente me deixou incomodada. Eu estava lendo A Mandrágora, do Maquiavel, e no meio da peça apareceu uma palavra completamente nova, sabe, assim, do nosso vocabulário mesmo, de hoje. Eu não sei se era algo relacionado a... Não era palavra safada, era alguma palavra assim, gente, uma palavra assim, meio baixa, sabe? E eu fiquei pensando, caramba, como essa palavra tá dentro desse livro, que provavelmente, na época, né, não foi escrita essa palavra. Então, como que o tradutor colocou essa palavra e como que eu estou interpretando? Isso modifica demais a forma como a gente interpreta, né? Eu também tive essa sensação mais clara ao ler uma tradução de bolso pequeno, do Zaratustra. Já é um livro difícil para você ler, né, ainda querendo ler uma tradução de bolso. As palavras que eram usadas, a impressão que eu fiquei é que não eram as palavras originais. É claro, não é a palavra original que ele usou, mas se aproximava tanto da nossa realidade que eu me senti traída, assim, ao tentar ler a obra, sabe? Que o Maquiavel provavelmente usou uma palavra de muito mais baixo calão, né, do que safada. Porque era bem comum, né, na verdade, né? O próprio Dom Quixote mesmo. Mas é coisa pesada que não dá nem para falar aqui, assim, entende? Exato. E aí a gente pensa que não, os autores antigos eles têm uma sobriedade, uma coisa assim, porque a gente projeta neles, inclusive, essa aura, né, do clássico, né? Então, o clássico você não vai encontrar lá uma palavra de baixo calão, mas a gente encontra sim. Da observação da Yane, é um exemplo, né? É um caso empírico de como aquilo que a gente chama de tradição é formatado pelos autores posteriores. Quer dizer, ele falou assim, existe uma expectativa de que os autores clássicos não usem esses termos, etc. e tal. Mas, ora, essa expectativa não decorre da leitura dos próprios textos, mas de uma tradição de comentários que matizou os textos de determinada maneira. E que, eu diria mais, e que apresenta o conjunto da tradição dos textos antigos como uma coisa vetusta, uma coisa pesada, um ar de velho sábio, né? Moralista, quando na verdade eles eram muito menos moralistas do que nós, muito menos moralistas do que nós. Nesse sentido, né, Marcos? Não existe verdade sobre a leitura, mas uma narrativa verossimilhante. Verossimilhante até uma outra leitura propor que ela não é, né? Sim. E aí essa disputa entre os textos, que eu acho... Aqui eu não sei, quando ele diz assim, no Borges, no vocabulário crítico, a palavra percussão é indispensável, mas seria preciso purificá-la de toda conotação de polêmica ou de rivalidade. Eu não sei se eu concordo com isso, eu acho que não. Acho que há uma rivalidade. A ideia de que... É claro que quando o Borges escreve esse texto, e você bem falou, ele é o terceiro elemento que nós deixamos, né, por vezes deixamos, que é isso que a leitura faz, né? O terceiro elemento, que é o Borges nesse texto, ele fica como que no ponto cego nosso, né? Mas ele entra também em uma polêmica. Ele está, ao elaborar o texto, participando desse jogo de rivalidade quanto às interpretações, quanto aos desvios de leitura. Aí eu lembro, né, a gente pode lembrar um pouco, talvez uma leitura psicanalítica da coisa funcionasse aqui, essa ideia de que eu estou desviando, que eu estou
torcendo, que eu estou apresentando uma interpretação outra que pretende ser, pretende dizer o que as coisas são. No fim das contas, o que o Borges fez foi entrar nessa polêmica, foi se colocar, de algum modo, apresentar uma maneira de compreender as coisas, querendo ou não, e por mais que se negue, melhor do que outra maneira de interpretar esse tema, essa questão, esse problema aqui, da relação dos textos com a tradição, a constituição da tradição, né? Então, quando ele fala o primeiro Kafka de Betrachtung, que é a primeira obra do Kafka, né? É o primeiro livro que ele escreveu, é menos precursor do Kafka, dos contos sombrios e das instituições atrozes do que Browning ou Lord Dunsany. Ele está afirmando, ele está dizendo, é isso. Então ele pretende que essa afirmação seja, se não verdadeira, bastante verossímil.